Ora, então você voltou. Se é que em algum momento você se foi, o que significa que nos encontramos de novo, nessa jornada, onde as coisas normais nem sempre ocorrem, beirando esse desconhecido inimaginável. Afinal, quando você acorda, é você mesmo ou é outra pessoa com as lembranças de alguém? Se 2 mais 2 só é 4 no futuro e a partir do momento que aquilo virar 4, passa a ser o presente, afinal, o que é o tempo? O tempo existe? E como fica o princípio da incerteza de Heisenberg? O mundo e a vida aguardam vários mistérios pela frente. Estamos juntos, unidos, nessa jornada em busca do desconhecido. Eu sou o Nandex Ramos e dou a vocês as boas-vindas aqui no episódio número 30 do programa da Stack, onde faremos a segunda parte sobre inteligência artificial. Então, novamente, eu os convido para essa jornada ao longo do inesperado, para essa jornada para além da imaginação. Então é isso, turma, voltamos a falar sobre esse assunto tão interessante que é a inteligência artificial com foco em jogos. E a partir disso, pelo que vimos na aula anterior, é importante nós definirmos ao certo o que é inteligência artificial. Porque o problema disso é que muitos definem que qualquer coisa que dê uma ilusão de inteligência até um certo nível para tornar o jogo mais imersivo poderia ser considerado inteligência artificial. Até mesmo movimentos aleatórios, como nós falamos sobre o Pac-Man, que não é uma inteligência artificial em si, ou o cheating, que é aquele comando de roubar, poderia ser considerado inteligência artificial. O problema dessa definição é que ela é muito ampla e pode acabar englobando muitas coisas que não são inteligência artificial nesse campo da IA. Então a gente precisa definir um pouco. Ela é muito ampla e totalmente oposta, por exemplo, ao teste de Turing, que é muito estreito. Pode olhar, por exemplo, quando você está jogando algum game no estilo Zumbi Tsunami e você vê algum desafio, uma missão, como por exemplo, voe por 15 segundos utilizando o dragão. Parece que naquele momento o dragão nunca vem como bônus. Você pega bônus atrás de bônus e não vem o dragão. Parece que o jogo sabe que você precisa para te sacanear. Se alguém não conhece o Zumbi Tsunami, eu já fiz uma análise dele, está aqui na descrição, o link aqui para o canal. Então, afinal de contas, qual que é a melhor definição para a inteligência artificial? A inteligência artificial, então, é um conjunto de técnicas que permite a implementação de comportamentos inteligentes, comportamentos humanos aos jogos, com foco em 3 itens: movimento de personagens, tomada de decisões e estratégia, principalmente nos jogos RTF, os jogos de xadrez, entre outros. Quanto mais complexo for o ambiente, mais complexo deverá ser o algoritmo para lidar com aquilo, para processar os dados e tomar uma ação. Eu vou deixar um diagrama bem legal aqui sobre inteligência artificial, e desse diagrama é importante saber que os percepts são as entradas em um determinado momento, a entrada da ação, a entrada de um comando, de uma percepção. E as actions dependem de uma sequência dos percepts até aquele determinado momento. E sobre esses agentes inteligentes é importante falar que existe uma função que faz um mapeamento implementada em um programa mais ou menos complexo dependendo do ambiente. Por exemplo, o xadrez ele é mais controlado. Por que ele é um ambiente mais controlado? Porque no jogo você vê todo o cenário, você consegue ver de uma vez todo o ambiente. Enquanto você pensa, nada acontece, ou seja, no seu turno. Enquanto você está pensando para jogar, não tem nada acontecendo. Diferentemente, por exemplo, de um carro autônomo, que ele se move por um ambiente dinâmico e cheio de incertezas. O carro autônomo, o carro sem motorista, ele tem lá o GPS, uma rota programada,
Porém, pode ser que durante o trajeto uma parte da estrada caia, venha um pedestre, um outro veículo. Então aquele ambiente, enquanto o carro está seguindo o trajeto, pode ser que algo mude. Aquilo lá, aquela situação, ela é dinâmica. Em qualquer momento ela pode ser alterada, totalmente diferente do xadrez. Enquanto você está pensando na ação, aquele ambiente do jogo está lá intacto. E agora abordaremos os tipos de ambiente, começando pelos parcialmente observáveis contra os completamente observáveis. Nos completamente observáveis, os sensores lhe darão informações sobre todo aquele mundo. Você tem uma informação geral e completa do mundo inteiro, como por exemplo, que eu falei no jogo de xadrez. Já no parcialmente observável, você não conhece o mundo inteiro, você não consegue identificar e ver todo aquele mundo de uma vez. Eu dei como exemplo na aula passada o Age of Empires, em que você começa o jogo com uma visão limitada da região que você está e o mundo inteiro está apagado, a menos que você use um código, um cheat. Você tem que explorar aquele mundo para conseguir descobrir tudo. Os próximos tipos de ambientes são os determinísticos contra os estocásticos. O ambiente determinístico ele está sob seu controle, é totalmente determinado. E ele possui um estado. O que é o estado? É o conjunto de variáveis que definem aquele ambiente. Por exemplo, no xadrez, o tabuleiro ele tem uma configuração e ela permanece daquela forma até que você faça seu movimento. Aquilo depende apenas do seu movimento anterior e da ação de outro agente, que é quem está jogando contra você. Não tem nada externo e aleatório envolvendo o jogo. Você joga, o oponente joga, você joga, o oponente joga, e é isso que vai modificando aquele cenário, não tem nada imprevisível que acontecerá de repente. Outros tipos de ambientes são os episódicos e os sequenciais. Nos ambientes episódicos, cada ação é independente, cada estado é independente, cada episódio é um. Por isso que eles chamam então episódico. Uma coisa que você faz aqui não afeta um progresso futuro. Então, por exemplo, a maior parte dos jogos elas são opostas a isso, elas são sequenciais. No movimento sequencial, uma ação feita aqui ela vai alterar uma ação feita no futuro. Por exemplo, você está jogando Resident Evil e você tem lá uma munição e está andando na trilha e vem o zumbi e tal, você descarrega todo o seu pente de armas, Quando você mudar de fase, ou seja, você mudar de cenário e for enfrentar o chefão, se você descarregou todo o seu pente de armas lá atrás, você não vai ter arma para derrotar o chefe. Por quê? Porque é sequencial. É uma sequência. O que você faz aqui está afetando o futuro, afeta o próximo arco. Isso é um ambiente sequencial. Uma ação depende da outra e uma ação interfere a outra. Já nos ambientes episódicos, o que você faz aqui não vai afetar o que você faz na frente. Como por exemplo aqueles jogos em que você tem fases independentes, como o Mal in Marad, lá do Donald. Você pega ao longo da fase uns insetos, aqueles insetos dão poderes especiais para sua arma e você economiza aqueles insetos até o final da fase. Quando você muda de fase, os insetos zeraram, aquele contador zerou, ou seja, não adiantou você ficar lá guardando munição, porque quando virou a fase ela é episódica, então é outra coisa. Então partidas independentes são ambientes episódicos. Uma ação feita agora não interfere numa ação futura. O xadrez, por exemplo, é sequencial. O movimento que você fez interfere no próximo e foi interferido pelo movimento anterior. Às vezes você pode perder uma partida de xadrez já no segundo movimento, se o seu adversário ele for muito meticuloso. Os próximos ambientes são os estáticos contra os dinâmicos. Os estáticos são os mais simples, pois é aquilo que eu falei, enquanto você está pensando, nada acontece, nada ocorre, o ambiente fica totalmente parado, estático. Então você está jogando xadrez, ele é estático, você está pensando, não acontece nada. Desse ponto de vista, porém, o xadrez na realidade ele não é totalmente estático, ele é o que a gente chama de semidinâmico. Por que semidinâmico? O que é um ambiente semidinâmico? É aquele que, embora enquanto você está pensando, está levando tempo, não mude o ambiente, você pode estar perdendo algo. No xadrez, por exemplo, você tem lá um cronômetro, você tem um tempo para fazer a próxima ação. Então, embora enquanto você esteja pensando o ambiente não muda, tem lá um contador de tempos passando. Então, a cada segundo que você perde, investe pensando na rodada, você está perdendo algo, seja pontuação, seja tempo. Então, ele é semidinâmico, ele não é totalmente estático. Em um ambiente semidinâmico, a função de utilidade ela muda. E o que é função de utilidade? A função de utilidade é aquela que o agente usa para definir o melhor movimento, a melhor e mais rentável ação.
E por fim, em um ambiente dinâmico, as coisas podem ocorrer enquanto você está pensando naquela rodada. Então, de uma hora para outra, o ambiente inteiro pode modificar. Como num jogo de guerra, de tiro, por exemplo, Call of Duty, que enquanto você está lá pensando se vai atirar ou não no soldado, vem um exército por trás, enfim, as coisas vão mudando. Próximo e último tipo de ambiente é o ambiente discreto contra o ambiente contínuo. No ambiente discreto, nós temos as chamadas variáveis discretas, como por exemplo, o tempo, o grid, a estrutura de dados. E no contínuo temos fatores como aceleração, entre outros elementos. Complementando também, temos os tipos de agentes, os agentes únicos versus os agentes múltiplos. Nos agentes únicos você joga sozinho, já nos múltiplos existem mais agentes que podem jogar colaborativamente, em que todos se unem por um bem comum, um objetivo único, e competitivamente, que para ele ganhar você tem que perder e vice-versa. E é sabido que os jogos são muito mais simples que o mundo real é mais complexo. Por isso que é difícil fazer agentes para lidarem no mundo real, porque é um mundo mais imprevisível, mais estocástico, que não é determinístico, e é um mundo que é dinâmico. E para finalizar por hoje, vamos falar o que são scripts, que a gente vai utilizar isso para falar do próximo passo, que é a movimentação de agentes, uma das partes e funções da inteligência artificial. Scripts são linguagens de programação bastante simplificadas, escritos para lidar com tarefas específicas dentro de um jogo, como controle de ações, controle de fluxo de diálogo, entre outras coisas. Finalizando os tipos de ambientes, podemos exemplificar da seguinte forma: o xadrez, ele é observável, você vê o tabuleiro, é estratégico, é estático e discreto, e ele é sequencial porque uma ação interfere na outra, e você não tem um agente único, porque é você e um oponente, então o agente é múltiplo na parte da competição, para você ganhar ele tem que perder e tudo mais. Assim como o xadrez, o Resta 1, ele é observável, ele não é tão estratégico, ele é mais determinístico, ele também é sequencial, estático e discreto, porém o agente é único, Resta 1 você joga sozinho. Agora, jogos como o Doom não são observáveis, porque você não vê o cenário como um todo, ele é parcialmente observável, não é completamente. Ele é sequencial e dinâmico, então uma coisa interfere na outra e o mundo ele pode ir mudando. Ele então não é discreto nem determinístico e não é agente único, é agente múltiplo, porque você tem lá os inimigos, os monstros e tudo mais. Então é isso, turma, essa foi a aula de hoje sobre inteligência artificial. Lembrando que na aula passada, no primeiro programa, que alguns perguntaram sobre eu ter dito criacionismo darwinista, é lógico que foi só uma ironia, foi uma brincadeira. A gente sabe que Darwin é o pai do evolucionismo, totalmente oposto ao criacionismo, que é uma parte mais religiosa, embora eu deixei para falar que a ironia é uma capa de um livro daqueles estranhos lá que tentam fundir teorias e tal, mas foi mais para entrar naquele clima da abertura desses programas que mesclam as teorias e ficar aquela coisa mais sarcástica, mas espero que vocês tenham entendido. Então é isso, na próxima semana a gente faz a sequência de Fibonacci e regra áurea, que eu prometi para vocês, a gente vai fazer a regra de ouro da matemática e sequência de Fibonacci, e na outra semana a gente continua então aqui com a inteligência artificial, falando de movimentação de agentes, e daí a gente vai prosseguindo para os outros temas. Espero que vocês estejam gostando dessa série de inteligência artificial e dos canais. Como sempre, a gente pede ajuda, contribuindo. A gente está com 6 meses de canal hoje, a gente fica muito feliz por esse apoio que recebe. A gente pede ajuda aqui curtindo os vídeos, compartilhando, deixando o like, se inscrevendo no canal e nos curtindo e seguindo nas redes sociais. Então é isso aí, muito obrigado por tudo e até a próxima! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.